Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de aritmética, né? O conteúdo da aula 10, no qual nós trataremos da continuação do tema da congruência, né? Só fazendo uma breve recordação aqui da aula anterior, né? Já que tem algum tempo que a gente viu, na aula 9, a gente introduziu as congruências módulo M, né? Temos as definições, depois vocês dêem uma olhadinha lá no arquivo da aula 9, né, para recordar. Definições, demonstramos que a relação de congruência é uma relação de equivalência, definimos a classe de congruência, né, módulo M, de um elemento, né, as classes de resto, módulo M. Com isso, nós definimos o chamado anel dos inteiros módulo M, né, no qual a gente pode definir uma operação, duas operações, uma operação de soma e uma de multiplicação, né? Portanto, nós temos o chamado anel dos inteiros módulo M, que a gente denota por Zm, certo? No qual nós temos uma soma e uma multiplicação, que são operações bem definidas, não dependem da escolha do representante da classe. Vimos que aqui algumas tábuas de operação, né, para alguns dos anéis. Vimos diversas propriedades que eles possuem de semelhança ao conjunto de números inteiros, e ele ganhava uma propriedade especial de alguns elementos possuírem inverso multiplicativo, né? Nós vimos que isso é um problema importante de se determinar quais elementos são invertíveis e qual é o inverso desses elementos invertíveis considerados, né? O anel, quando você considera só os elementos invertíveis do anel Zm, a gente denotava esse conjunto dos elementos invertíveis por Zm estrela, né? Não confundir com o Zm sem o zero, né? Porque aqui você pode estar retirando outros elementos, né? Nós vimos que se o m for primo, todos os não nulos são invertíveis, né? Como é o caso do Z5, mas se o m aqui não for primo, que é o caso do Z4, por exemplo, existem elementos que não são invertíveis, por exemplo, o 2 aqui, né? Nós vimos uma proposição bem importante, que era essa proposição aqui, que determinava quando que o elemento é invertível, né? Que é quando o MDC entre o representante da classe e o M, que é o índice do Zm, quando esse MDC for 1, o elemento é invertível, e o decorrer dessa demonstração demonstrava como você pode obter o inverso do elemento que você já conhece ser invertível, né? Você pode fazer a combinação linear dando 1, toma barra barra aqui em todos os elementos, esse aqui vai anular, você vai estar obtendo o elemento inverso do A, né? Então é uma maneira de você obter o inverso. Veremos outras mais adiante, né? O chamado teorema de Euler, né? Com a função de Euler você vai poder ver quais são esses inversos, né? Como uma outra maneira de determinar esse inverso. Então, quando P é primo, né, o anel ZP tem todos os elementos não nulos invertíveis, que é uma consequência imediata dessa proposição. Então, aqui vimos alguns exemplos de como determinar elementos invertíveis num anel ZM qualquer. Um outro conceito que aparecia aí era o chamado conceito de divisor de zero, né? Um divisor de zero, ele é um elemento não nulo que possui um outro elemento não nulo que, quando multiplicado por ele, resulta em zero, né? Uma coisa que não acontece no conjunto dos números inteiros, por exemplo, né? No conjunto dos números inteiros, se um produto de dois elementos está dando zero, um dos dois tem que ser zero. No Zm, isso não é verdade. Você pode ter elementos não nulos multiplicados dando o elemento nulo da adição aqui, né? E isso fazia com que a propriedade do cancelamento não fosse permitida no anel Zm, né? Relembrando lá o conteúdo da aula 9, né? Então isso afetava a resolução de equações no anel Zm, como a gente viu lá. Então basicamente foi esse o conteúdo que a gente viu na aula 9, né? Vamos tratar um pouquinho mais dos divisores de zero hoje, certo? Deixa eu passar aqui para a nossa aula. Então, só relembrando aqui, essa proposição acabamos de citar, né? O elemento invertível, essencialmente seu MDC entre A e M for 1, né? Já falamos disso aqui. Quando P não é primo, né? Então tem elementos aqui que não são invertíveis, certo? Existem divisores de zero. A gente vai ver na proposição a seguir que esses elementos não invertíveis são exatamente os divisores de zero, né?
Aqui alguns exemplos, no Z43 todos os elementos não nulos são invertíveis. Por quê? Porque o 43 é um número primo, né? Então, como o 43 é um número primo, qualquer elemento não nulo aqui no anel Z43 é invertível. No Z36 já nem todos são invertíveis, né? Porque o 36 não é primo, ele tem fatores primos não triviais, né? Por exemplo, aqui o 2, qualquer divisor do 36, quando você pegar a classe desse elemento, é um divisor diferente do 1, claro, né? Vai representar um elemento não invertível. Então o Z36 estrela estaria composto por esses elementos. Aqui eu elenquei aqui o elemento 7. Como 7 tem MDC1 com 36, o elemento 7 barra é invertível. E nós vimos lá na aula anterior que o elemento inverso do 7 barra seria o 31 barra, né? Já o 12 barra não é invertível. E você pode ver que ele também é um divisor de zero, né? Por quê? Porque se você pegar o 12 barra e multiplicar por 3, isso vai dar a classe do 36, que no Z36 é a classe do zero. Então, o elemento 12 barra multiplicado pelo elemento 3 barra, que são elementos não nulos, a multiplicação deles está dando o zero. Então, o 12 barra é um divisor de zero, assim como também, portanto, o 3 barra também é um divisor de zero. Ok? Só conferir uma coisa aqui. Beleza. Continuando. Então, a proposição que eu falei, né? Então, se o teu M não for primo, você sabe que existem elementos não invertíveis, né? E aqui essa proposição está te dizendo que esses elementos não invertíveis são exatamente os divisores de zero. Ou seja, então um elemento é divisor de zero se e somente se ele é não invertível no Zn. Então vamos ver isso. Vamos supor que o A barra é um divisor de zero, queremos mostrar que ele não é invertível. Se ele é um divisor de zero, então existe um B barra não nulo ali no Zm que faz o produto da zero barra, né? Se esse elemento divisor de zero fosse invertível, bastaria você vir nessa igualdade aqui e multiplicar pelo inverso multiplicativo do A aqui. Você teria A multiplicado por A menos 1 daria 1 aqui. Multiplicado A menos 1 aqui desse lado daria 0. Você estaria concluindo que o B barra seria 0, que é uma contradição, né? Porque você está dizendo que o B barra não é 0. Né? Então, se o elemento A barra for divisor de 0, necessariamente ele é não invertível. Por outro lado, se o A barra não for invertível, o que significa isso? Significa, pela proposição que a gente viu lá no início, que o MDC entre A e M é um número D diferente de 1. Né? Certo? Então, nesse caso, tanto o A quanto o M são divisíveis por D. Então, o A é D vezes algum Q, o M é D vezes algum T, onde tanto o D quanto o T tem que ser menores que 1. Né? Então, se você agora multiplicar aqui e aqui, né, cruzado, né, se você multiplicar aqui por T e aqui por Q, você vai obter a mesma coisa. Então, multiplicar A por T, se eu multiplicar A por T, eu vou ter dQ vezes T igual a M vezes Q. Né? Ok? Por quê? Porque o M é D vezes T. Né? Então, M é D vezes T multiplicado por Q, eu vou ter MQ. Então eu estou concluindo que A vezes T é igual a MQ. Toma barra, barra aqui e aqui, né? Então uma classe desses elementos AT e MQ. O que eu vou ter? Eu vou ter A barra vezes T barra igual a M barra vezes Q barra. Como a classe do M barra no M, né? Como a classe do M no ZM é zero, então M barra vezes Q barra é zero. Você está concluindo aqui que A vezes T barra está dando zero. Portanto, como o teu T aqui não é zero, né? O teu A barra vai ser um divisor de zero. Okay? Então isso demonstra que em Zm, um elemento divisor de zero é justamente um elemento não invertível. Né? Então, quando você acha os elementos não invertíveis, você está achando os elementos divisores de zero. E note que essa demonstração te deu a maneira de obter qual o elemento B barra deve ser multiplicado pelo A para que o resultado dê zero, né, no divisor de zero. Um exemplo aqui talvez fique mais claro isso. Né? Em Z84, por exemplo, 84 evidentemente não é um número primo. Se você pegar o elemento 18 barra, ele não é invertível, uma vez que se você fizer o MDC entre 18 e 84, dá 6 que não é 1. Então se o MDC entre 18 e 84 não deu 1, o elemento 18 barra
não é invertível, pela proposição anterior ele é um divisor de zero, né? Porque ele é um elemento não nulo. Qual elemento eu devo multiplicar pelo 18 barra para resultar em 0 barra? Bom, usa aqui a ideia da proposição aqui, né? O MDC é 6, então divide o 18 e 84 por 6. Dividindo o 18 por 6 eu tenho 6 vezes 3, dividindo 84 por 6 eu tenho 6 vezes 14. Então eu pego aqui e vou multiplicar por 14 e aqui eu vou multiplicar por 3, eu vou obter a mesma coisa. Então 18 vezes 14 vai ser 18 é 6 vezes 3 vezes 14. Porém, o 84 é 6 vezes 14. Então isso aqui eu posso escrever como 3 vezes 84. Então 18 vezes 14 é a mesma coisa que 3 vezes 84. Toma barra, né? Toma a classe desse produto aqui no Z84, o que eu vou ter? Eu vou ter barra em Z18, em 18, barra em 14, igual a barra em 3 vezes barra em 84. Só que barra 84 barra é o que em Z84? É zero, né? Então 84 barra aqui é zero, faz com que esse produto aqui dê zero. Então 18 barra vezes 14 barra está dando zero. Então o 14 barra é um elemento pelo qual você pode multiplicar o 18 barra para resultar no zero. Está aqui então demonstrado que o 18 barra é um divisor de zero. Né? O 14 barra você pode ver que ele não é o único elemento que multiplicado pelo 18 volta para o zero. Né? Se você pegar e multiplicar por 20 pelos múltiplos de 14 aqui nessa conta, você vai continuar fazendo aparecer a classe do 84 barra que vai levar ao zero. Né? Então se eu multiplicar aqui por 2 vezes 14, por 3 vezes 14, por 4 vezes 14, por 5 vezes 14, né? E pegar a classe em Z84 desses produtos, você vai obter outros multiplicadores aqui do 18 barra que fazem o produto dar zero. Certo? Então, em geral, isso costuma acontecer também. Né? O elemento é divisor de zero. Podem existir outros elementos aqui que, multiplicados pelo mesmo 18 barra, nesse caso, levem a zero. Okay? Você vai ver aí que nesse caso deu exatamente quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5 elementos e mais o zero. Né? Você teria multiplicado pelo zero barra, evidentemente daria zero. Você tem 6 elementos resultando em zero barra. Né? Bom, uma outra aplicaçãozinha dos critérios do conceito de congruência, né, é o conceito os chamados critérios de divisibilidade, que a gente vê lá na escola, né, no ensino básico. A gente conhece alguns critérios de divisibilidade, os quais a gente pode demonstrar usando aqui o conceito de congruência. Né. Vamos ver aqui. Os critérios mais básicos que a gente vê lá na escola são o quê? Divisão por 2, por 3, por 5, né? por 9, por 11, né? Por 11, alguns, eu já vi alguns alunos que nunca tinham visto, então vale a pena a gente ver ou rever, né? Para quem já viu, se recorda. Vamos lá, né? Então aqui, vamos representar um número n maiúsculo natural qualquer, com n algarismos, n minúsculo, né, algarismos, dessa forma aqui, né? Então o número n vai ser a n-1, a n-2, etc, a3, a2, a1, a0, onde esses elementos a0, a1, a2, tal, são os algarismos. Né? Aqui eu falei n algarismos, na verdade é n mais 1 algarismo, né? Deixa eu corrigir isso aqui. Né? É n mais 1 algarismos. N mais 1 algarismos. Né? Porque é do A0 até o AN. Né? Okay? Então, quando eu escrevo isso aqui, eu estou entendendo que o AN é o algarismo da ordem 10 elevado a n. Né? O AN menos 1 é o algarismo da ordem 10 elevado a n menos 1. Né? O A0 seria o algarismo das unidades, o A1 o algarismo das dezenas, o A2 o algarismo das centenas, etc. Né? Então esse aqui seria o meu número n maiúsculo. Eu quero testar quando que esse número é divisível por 2. Né? Então, na verdade, eu vou olhar para o resto dele, da divisão dele por 2. Né? Então, como é que eu posso tomar o resto da divisão dele por 2? Vamos considerar primeiramente um exercício bem simples para vocês. Você pode demonstrar por indução, por exemplo. Né? Que a potência de 10, qualquer potência de 10, potência com um expoente maior ou igual a 1, é congruente a 0 módulo 2. Né? É sempre um número divisível por 2. Não é difícil verificar isso. Então, nesse caso, se eu tomar a classe da potência de 10,
vai dar a mesma classe de zero, né? Então 10 elevado a n barra em Z2 vai ser o 0 barra. Então a ideia aqui agora, se eu quero olhar para a classe, se eu quero ver qual é o resto da divisão desse número n maiúsculo por 2, eu tenho que tomar a classe dele no Z2. Então quando eu tomar a classe desse elemento n barra, eu vou estar tomando a classe dessa soma grande aqui, né? Lembre que quando eu tomo a classe de uma soma, é eu tomar a classe de cada parcela. No caso, cada parcela aqui é um produto, então eu teria que tomar a classe de cada fator, né? Ao tomar a classe de cada fator, eu vou estar incluindo a classe do 10 elevado a n, né? Que a gente sabe que quando o expoente é maior que zero, o n aqui é maior que zero, né? A classe dá zero. Então eu vou tomar barra aqui, a classe disso aqui no Z2. A demonstração está aqui na sequência. Então a classe do Zn, que é a classe do meu número lá de n mais 1 algarismos, vai ser a classe da soma lá dessa soma, né? Tomando a classe em cada parcela e depois em cada fatorzinho. Cada uma dessas parcelinhas aqui está dando zero. Foi o exercício que eu deixei aqui, ó, né? 10 elevado a n é congruente a 0 módulo 2. Então isso aqui vai dar zero, vai dar zero, vai dar zero. Só vai sobrar a classe do algarismo das unidades. Ou seja, a classe em Z2 do número todo, né, é a mesma classe do número formado só pelo algarismo das unidades, né? Ou seja, o que significa isso em termos de congruência? N, o número inteiro, né, de n mais 1 algarismos, é congruente ao seu algarismo das unidades, módulo 2. Ou seja, o número tem o mesmo resto da divisão por 2 que o algarismo das unidades quando for dividido por 2. Certo? Então é aí que vem a história, né? O número é divisível por 2 se o seu algarismo final for um número par, né? For um número divisível por 2. Mas aqui a gente está dando mais precisamente ainda, né? Qual o resto da divisão de um número n por 2? Basta você dividir o algarismo das unidades por 2 e ver qual o resto. O resto vai ser o mesmo, né? Foi o que eu escrevi aqui textualmente. O resto da divisão de n por 2 é o mesmo resto da divisão do seu algarismo das unidades por 2. Você vai ver que o critério em geral na escola a gente vê o critério para saber quando que é divisível, né? Na verdade isso aqui a gente está dizendo qual o resto da divisão de um número pelo número dado, né? Vamos ver aqui o caso da divisibilidade por 3. Qual o resto da divisão de um número por 5? Então outro exercíciozinho aqui para vocês que é idêntico àquele anterior, né? Que a potência de 10 com expoente maior que 1, maior ou igual a 1, é congruente a 0 módulo 5. Né? Qualquer potência de 10 com expoente maior que 1 é um múltiplo de 5. Difícil ver isso. Então a mesma demonstração anterior aqui que eu vou pegar. Vou pegar o mesmo número n escrito aqui na forma decimal. Vou tomar a classe agora em Z5. Vou tomar a classe em Z5. O que vai acontecer com essas classes? É a mesma demonstração, tá? Não estou copiando aqui, né? Eu falei que é a mesma demonstração, mas a ideia seria você repetir isso aqui. Essas classes aqui agora vão ser em Z5. Pelo exercício aqui do início, isso aqui está te dizendo que o 10 elevado a n barra é o 0 barra em Z5, quando o n é maior ou igual a 1, né? Então aqui vai dar 0, 0, só vai sobrar a classe do algarismo das unidades. Então, novamente, o n é congruente, o número todo, né, de n mais 1 algarismos, é congruente ao seu algarismo das unidades módulo 5. Então o resto da divisão desse número por 5 é o mesmo resto da divisão do algarismo das unidades por 5. Certo? Então se você pegar 3.914 e dividir por 5, qual vai ser o resto? É o mesmo resto da divisão de 4. 3.914 termina por 4. Né? Então o resto da divisão de 4 por 5 é 4. Então o resto da divisão de 3.914 por 5 é 4. Ok? Vamos lá. Divisibilidade por 3 e por 9. Né? Então, como é que a gente verifica isso? Em geral é a mesma ideia lá. Você vai escrever o algarismo aqui, o número, perdão, né? Dessa forma, né? Na sua expansão decimal. E você vai olhar para a classe das potências de 10. No caso da divisibilidade por 2 e por 5, quando você toma a classe da potência de 10, ela dá 0 barra, porque a potência de 10 aqui com expoente maior que 1 é divisível por 2 e por 5. Então aqui vai dar 0 barra, 0 barra, 0 barra. Para 3 e 9, a classe da potência de 10 já não é divisível nem por 3 nem por 9. Você vai ver, na verdade, que as potências de 10 são congruentes a 1. Né?
Se você subtrair 1 da potência de 10, dá um número que é divisível por 9 e por 3 também, né? Então um exercíciozinho aqui para vocês, por indução também você demonstra isso. 10 elevado a n é congruente a 1 módulo 9 para todo n maior ou igual a zero, inclusive o zero aqui nesse caso, né? No caso anterior era só a partir do 1, né? Então se eu tomar a classe da potência de 10 em Z9, vai ser a mesma classe do 1, né? Isso que eu estou falando aqui. E se você tomar a classe do 10 elevado a n em Z3, é a mesma classe do 1 também, né? Pois eu separei em dois exercícios, mas a ideia é a mesma, né? Então vamos testar a divisibilidade por 3, né? Divisibilidade por 3. Então eu vou pegar o meu número de n mais um algarismo e vou dividir por 3. Na verdade eu vou olhar para a classe dele no Z3. Então eu vou pegar o meu número, escrever na expansão decimal, tomar a classe do número todo, usando a propriedade das classes de congruência. Eu olho para cada classezinha dessas parcelas aqui. Pelos exercícios A e B, aqui como eu estou considerando aqui primeiramente a divisibilidade por 3, eu vou tomar classes em Z3. Então a classe das potências de 10 é a mesma classe do 1. Então todos esses 10 elevado a n aqui que estão aparecendo vão virar a classe do 1. Então essa soma aqui vai virar o que? A elevado a n barra, a n mais 1 barra, a2 barra, a1 barra, a0 barra. Juntando tudo numa classe só é a classe do quê? O que é isso aqui? É a soma dos algarismos do teu número n maiúsculo. Certo? Então você está dizendo que a classe do número inteiro, né, do número de n mais 1 algarismos, é a mesma classe do número formado pela soma dos algarismos. Ou seja, o n é congruente à soma dos seus algarismos, módulo 3. Então, qual vai ser o resto da divisão de n, do n maiúsculo, por 3? É o mesmo resto obtido quando você divide o número formado pela soma dos algarismos desse número por 3. Então, n, o resto da divisão de n por 3 é o mesmo resto da divisão da soma dos seus algarismos por 3. Consequentemente, da maneira como a gente vê na escola, né, se a soma dos algarismos do número for um número divisível por 3, então o número inteiro, né, o número todo, vai ser divisível por 3. E a mesma demonstração vai valer para o caso da divisibilidade por 9. Né? Que você vai pegar o quê? Eu vou pegar novamente o meu número n, vou expandi-lo na sua expressão decimal e vou tomar a classe agora no Z9. E no Z9, a classe do 10 elevado a n continua sendo a classe do 1, no Z9 agora. Né? A demonstração vai ser a mesma. Você vai concluir que o número todo ele é congruente à soma dos seus algarismos módulo 9. Então, ao dividir o número por 9, você vai obter o mesmo resto que você obteria dividindo o número formado pela soma dos seus algarismos por 9. Consequentemente, se a soma dos algarismos do número for um número divisível por 9, o número todo também é divisível por 9. Um pouco mais curioso, que talvez alguém possa não ter visto, né? Já me aconteceu de alguns alunos não conhecerem o critério de divisibilidade por 11, vale a pena então a gente citar aqui. Né? A divisibilidade por 11, a gente observa o seguinte, a gente precisa escrever o 10 como a diferença, né, de 11 e 1. Né? 10 é 11 menos 1, se eu tomar barra aqui em Z11, né, como eu estou interessado na divisibilidade por 11, eu vou olhar para a classe do número em Z11. Toma barra aqui, ó. Então o 10 barra em Z11 vai ser a mesma classe do 11 barra menos 1 barra, só que o 11 barra é o zero, né, no Z11. Né? Então a classe do 10 barra é a mesma classe do menos 1, que você pode também entender como o oposto aditivo do 1 barra. Né? Então onde aparecer 10 barra, você pode pensar como sendo o menos 1 barra. Né? Então, quando você toma uma potência do 10 barra, né, então 10 barra elevado a n, né, que é a mesma coisa que o 10n barra, isso aqui vai ser a potência, a n do oposto aditivo do 1 barra. Então, esse menos 1 vai ganhar uma potência n aqui, né? Então, 10 elevado a n barra é a mesma coisa que menos 1 elevado a n vezes o 1 barra. Ou seja, se esse n aqui da potência do 10 for um número par, esse menos 1 elevado ao número par vai dar 1. Né? Então as potências de 10 com expoente par, em Z11, né, tem a classe igual a do 1. Porém, se o expoente for ímpar, vai aparecer um menos aqui. Né? Então vai aparecer um menos 1.
Então isso vai fazer aparecer uma soma alternada, né? Uma soma com sinais variando, né? Dependendo de cada expoente. Então repete aqui, pega o teu número n, expressa ele em expansão decimal, toma a classe em Z11, aí o que vai acontecer? As potências de 10 elevado a n vão ter um número menos 1, mais ou menos 1 na frente do 1 barra. Então, por exemplo, se você começar de trás para frente, ó, o A0 eu teria menos 1 elevado a 0, né, que é 1. Né? Então vai ficar vezes 1 barra, então por isso que ficou com sinal positivo. Já o 10 elevado a 1 vai aparecer o que aqui? Ó? Vai aparecer menos 1 elevado a 1 vezes 1 barra. Então menos 1 elevado a 1 é menos. Então vai aparecer menos 1 barra. Então por isso que está aparecendo aqui menos 1 barra. Vai aparecer um sinal de menos aqui na frente do A1. No A2 já vai virar 1, aqui vai dar menos 1, no A4 vai dar 1, no A5 vai dar menos 1 e assim por diante. Então está aparecendo uma soma com sinais alternados dos algarismos do número n grande. Então o teu número n grande, ele tem a mesma classe que a soma alternada dos seus algarismos, começando com sinal positivo no algarismo das unidades. Né? Então por isso que eu escrevo, aqui nessa linha eu estou escrevendo ao contrário, né? Note. O número n grande é congruente ao que? A soma alternada dos seus algarismos, começando com sinal positivo no algarismo das unidades. Então a divisão do número n grande por 11 tem o mesmo resto que o número formado pela soma alternada dos seus algarismos teria ao ser dividido por 11. Já vamos fazer um exemplo para esclarecer isso aí. Né? Então aqui novamente eu coloco a observação de forma textual. Então o resto da divisão de n grande por 11 é o mesmo resto da divisão da soma alternada de seus algarismos por 11. Então se a soma alternada dos algarismos do número for um número múltiplo de 11, em particular o número todo é divisível por 11. Em geral é assim que se vê na escola, né? Mas aqui a gente está dando uma afirmação mais precisa. Né? Você tem uma maneira de determinar o resto da divisão do número todo por 11, não apenas se ele é divisível ou não. Né? Se esse resto for zero, você está concluindo que o número, no fundo, é divisível por 11. Né? Então, exemplo aqui. Ó. Qual o resto da divisão desse número? 373, deixa eu ver aqui, dá o que? Dá 37.364.916. Quando você divide ele por 11, qual o resto dessa divisão? Então, pelo critério que a gente acabou de demonstrar, soma alternadamente os algarismos desse número de trás para frente. Né? Então, eu vou pegar 6 menos 1, mais 9, menos 4, mais 6, menos 3, mais 7, menos 3. Então, quando você faz essa conta, dá 17. Qual o resto da divisão de 17 por 11? O resto é 6. Então, se esse resto aqui deu 6, quando você dividir esse número aqui por 11, o resto vai ser 6. Então, a classe desse número grande no Z11 é a classe do 6. Outra maneira de dizer isso. Então, a observação que eu falei ali anteriormente é essa. Né? Você tem que considerar a soma alternada começando com sinal positivo no algarismo das unidades. Tá? Não pode começar com sinal positivo de qualquer lado. Né? Se você começasse com sinal positivo aqui, nesse caso, por exemplo, ó, eu teria 3 menos 7 mais 3 menos 6, etc. Você começaria do algarismo de maior ordem para o de menor ordem com sinal positivo aqui. Você cometeria um erro, né? Porque essa soma seria a mesma soma anterior, porém com sinal negativo. Quando você divide o menos 17 por 11, ó, vai ter quociente menos 2, resto 5. Você concluiria que o resto é 5. Porém, esse resto não é 5, como a gente acabou de ver, o resto é 6. Né? Então tem que tomar essa cautela. Se a pergunta disser, se a pergunta for qual o resto da divisão por 11, você tem que começar somando de trás para frente, alternando o sinal, mantendo o sinal positivo no algarismo das unidades. Né? Então a soma correta seria essa aqui que a gente considerou. Né? Essa aqui. Né? Se por acaso der zero, né, se o número for divisível por 11, tanto faz. Né? Mas se você está interessado em saber o resto da divisão, você tem que começar com sinal positivo no algarismo das unidades. Okay? Vamos complicar um pouquinho, né? Fazer um exemplo
de utilização desses critérios. Pega esse número bem estranho aqui, ó, né? Esse número gigante elevado à potência 3, multiplicado por esse outro número gigante à potência 2, vezes esse outro número gigante à potência 20. Pergunto para você qual o resto da divisão desse número gigantesco aí por 3, por 5 e por 11. Claro, você não vai fazer essa multiplicação dessas potências, né? Porque daria um número gigantesco. Necessário, né? Se você só está interessado em saber o resto da divisão, basta que você aplique as propriedades da congruência, como a gente tem visto. Vamos fazer a mais complicada aqui, que é a por 11. A por 5 e por 3 fica como exercício, que é uma mera repetição desse argumento, né? Então, se você quer saber o resto da divisão desse número x por 11, você precisa olhar para a classe de congruência desse número no anel Z11, né? Então, vamos tomar a classe desse produto aí. Então, só para simplificar a notação, eu vou chamar esse elemento aqui de A, né, esse número grande aqui de A, esse número grande aqui de B, esse número grande aqui de C. Então, o teu número x no fundo é A ao cubo vezes B ao quadrado vezes C elevado a 20. Né? Então, eu vou aplicar o critério de divisibilidade por 11 no A. Né? O número A ó, é 5, 3, 2, 7, 8, 3, 4. Eu quero ver qual é o resto do número A na divisão por 11. Então, o que eu aplico? O critério, soma alternado de trás para frente, ó, 4 menos 3 mais 8 menos 7 mais 2 menos 3 mais 5. Vou olhar qual a classe desse número em Z11. Essa soma aqui deu 6, certo? Então, o A é congruente a 6 módulo 11. Eu não quero A, eu quero A ao cubo. Então, se o A é congruente a 6, propriedade da congruência, A ao quadrado vai ser congruente a 6 ao quadrado, módulo 11. 6 ao quadrado é 36. Qual o resto da divisão de 36 por 11? É 3. Né? Eu poderia dividir aqui, o 36 é um número pequeno, né? O resto vai ser 3, ou usar o critério de congruência novamente aqui, né? 6 menos 3 é 3. Então, o resto é 3. Então, o A ao quadrado é congruente a 3. Só que eu não quero A ao quadrado, eu quero A ao cubo. Né? Então, eu pego A vezes A ao quadrado, vai dar A ao cubo, é congruente a 6 vezes 3, que é 18. Então, o A ao cubo é congruente a 18, o resto da divisão de 18 por 11 é 7. Então, o A ao cubo é congruente a 7, módulo 11. Faço o mesmo agora para cada um desses dois aqui, né? B ao quadrado e C ao quadrado. Então, o B é esse número. Qual o resto da divisão de B por 11? Soma alternadamente de trás para frente. 1 menos 6 mais 3 menos 5 mais 2 menos 4 mais 8 menos 3. Isso resultou em menos 4. Que a classe do menos 4 no 11, né? Como é que eu posso obter? Soma 11 aqui. Se eu somar 11 é a mesma coisa que está somando 0, né? No Z11. Né? Somar 11 vai dar 7. A classe do menos 4 é a mesma classe do 7, que é a mesma classe do teu número B. Então, o B é congruente a 7 módulo 11. Eu queria B ao quadrado. Então, B ao quadrado é congruente a 7 ao quadrado, que é 49. 49 é congruente a 9 menos 4, que é 5. Então, B ao quadrado é congruente a 5. Repete para o C, que é aquele número gigante aqui. Né? Qual o resto da divisão desse número gigante por 11? Soma alternadamente de trás para frente. A conta está aqui no nosso arquivo. Né? Então deu menos 1, que é congruente a menos 1 mais 11, que é 10. Né? Ou não precisaria colocar 10, como eu quero a potência, né? C elevado a 20 é congruente a menos 1 elevado a 20, que é 1. Né? Então C elevado a 20 é congruente a 1, módulo 20. Então, quer dizer, no fundo aqui o que eu estou achando? Eu estou achando a classe de congruência da potência de C, de potência 20 do C, é a mesma classe do 1. A classe de congruência do B ao quadrado é a classe do 5. E a classe de congruência no A ao cubo é a classe do 7, módulo 11. Então, se eu quero a classe agora desse produto, basta multiplicar a classe do 7 pela classe do 5 pela classe do 1. Né? Então, multipliquei 7 vezes 5 vezes 1, deu 35. A classe do 35 no Z11 é a mesma classe do 2. Então, o teu número x lá, que é aquele número gigantesco, ele é congruente a 2, módulo 11. Portanto, o resto da divisão desse número gigantesco aqui por 11 é 2, ok? Por aplicação das propriedades de congruência em conjunto com os critérios de divisibilidade que a gente acabou de ver. Então depois vocês repitam esse exercício para saber o resto da divisão desse mesmo número por 3 e por 5. Tudo bem? Façam, que é um exercício bem legal nesse momento. Um outro tipo de exercício
de aplicação das propriedades de congruência seria isso aí, ó, né? Qual o algarismo da unidade dessa potência, né, de base 7 e o expoente é 3 elevado a 11? Novamente, você não vai, né, fazer aqui o expoente 3 elevado a 11, que vai ser um número gigante, e depois tomar 7 essa potência e olhar qual algarismo que vai sobrar lá na unidade. Não vai fazer isso. O que eu preciso? Se você quer saber o algarismo das unidades, você precisa saber o quê? Dividir esse número por 10, né? O resto vai ser o algarismo das unidades. Né? Certo? Então você precisa olhar para a classe desse número no Z10. Você tem que olhar para a congruência. E esse número é congruente ao que módulo 10? Então o que eu faço? Eu vou tomando potências baixas do 7, até que em um determinado momento essa coisa vai voltar para o início. Né? Você vai ver isso aí. Ó. Então 7 é congruente a 7 módulo 10, faz uma outra potência do 7. Ó. 7 ao quadrado é congruente a 49. Né? 7 ao quadrado é 49, né? Que é congruente a 9 módulo 10. Né? O resto da divisão de 49 por 10 é 9. 7 ao cubo. Multiplica aqui, ó. 7 vezes 7 ao quadrado, que é 7 ao cubo, é congruente a 7 vezes 9, que é 63. O resto de 63 na divisão por 10 é 3. Então 7 ao cubo é congruente a 3. 7 a 4, eu poderia multiplicar 7 ao cubo por 7 ou pegar 7 ao quadrado e levar ao quadrado. Né? 7 ao quadrado é 7 a 4. 9 ao quadrado é 81, cujo resto é 10. Então o que aconteceu? Potência 4 do 7 tem a mesma classe do 1 no Z10. Então, se eu pegar potências múltiplas de 4 de base 7, eu vou estar obtendo sempre resto 1. Né? Se eu fizer 7 elevado a 4x, isso aí vai ter a mesma classe do 1 barra. Então agora você só precisa saber o resto da divisão do expoente 3 elevado a 11 por 4. Okay? Aqui você já tem todas as possíveis potências do 7, que classe que está resultando. Se eu pegar outras potências, ou vai dar 7, ou vai dar 9, ou vai dar 3, ou vai dar 1. Né? Então virou um ciclo aqui. Então as potências de 7 com expoente múltiplos de 4 levam a resto 1 na divisão por 10. Então verifiquemos a divisão do expoente 3 elevado a 11 por 4. Então novamente eu vou fazer o quê? Vou olhar para a classe do 3 elevado a 11 no Z4. Então faço algumas potências baixas aqui, você já vê que na segunda já vai matar a parada. Né? O 3 é congruente a 3 módulo 4, 3 ao quadrado é 9, que é congruente a 1 módulo 4. Então novamente o 3 ao quadrado já deu 1, então potências pares do 3 levam para o 1. 3 elevado a 11 é o que? É 3 elevado a 10 vezes 3. 3 elevado a 10 é 3 ao quadrado elevado a 5 vezes 3. Quando eu tomar a classe do 3 elevado a 11 aqui, né, vai dar a classe do 3. Certo? Ou seja, o 3 elevado a 11 ele é um número que quando dividido por 4 tem resto 3. Então 3 elevado a 11 é 4 vezes alguém mais 3. Okay? Então onde está 7 elevado a 3 elevado a 11 é a mesma coisa que 7 elevado a 4k mais 3, que eu posso reescrever dessa forma. Né? Por que eu fiz isso? Porque lembra que no nosso problema inicial eu quero saber qual o resto da divisão desse número por 10. Se eu faço 7 elevado a uma potência de 4, um expoente múltiplo de 4, a gente já sabe que dá 1, né? Então aqui, quando eu tomar a classe disso aqui em Z10, isso aqui vai dar 1 barra, elevado a k vai dar 1 barra. Então eu só vai precisar saber a classe do 7 elevado ao cubo. Né? A classe do 7 ao cubo no Z10 é a classe do 3. Então pronto, a classe desse número gigante aqui é a mesma classe do 3 no Z10. Portanto, esse número é congruente a 3 módulo 10. Portanto, 3 é o resto da divisão dele por 10. Como a divisão é por 10, esse é o número que aparece nas unidades. Ok? A gente poderia complicar um pouquinho esse probleminha. Perguntar qual o algarismo das dezenas. Né? Na verdade, esse problema aqui poderia ser já o problema anterior. Né? Qual os dois algarismos finais do número 7 com o expoente 3 elevado a 11? Se a pergunta fosse essa, né? Quais são os dois algarismos finais desse número? Então você precisaria olhar para a divisão dele por 100. Né? Então no pacote você já estaria obtendo o 3 como algarismo final também. Né? Então vamos olhar para a divisão desse número por 100. Então novamente faz algumas potências, né, do 7
você vai ver que novamente a potência 4 volta para o 1 módulo 100. Você faz 7 ao quadrado é 49, 7 ao cubo seria 49 vezes 7, né, que daria 343. Ao dividir por 100, o resto é 43, né, por isso 7 ao cubo é congruente a 43. Quando você faz 7 elevado a 4, seria 7 elevado a 4 congruente a 43 vezes 7, né? 43 vezes 7, se você fizer a conta, dá 301, cujo resto na divisão por 100 é 1. Então 7 elevado a 4 é congruente a 1 módulo 100. Então você obteve um ciclo aqui. Nesse caso, para esse número 7 aqui, na módulo 100, bastou 4 operações aqui para você já obter o ciclo. Né? Se você colocasse um outro número aqui, talvez você precisasse fazer mais alguns passos aqui para encerrar essa conta. Então aqui já deu o ciclo, então você já sabe que potências múltiplas de 4 do 7 tem resto 1 na divisão por 100, então agora eu vou olhar novamente para o resto da divisão desse número por 4. Isso aí a gente já fez anteriormente, 3 elevado a 11 é um múltiplo de 4 com resto 3, né? Tem resto 3 na divisão por 4, então faz o mesmo argumento anterior. Então 7 elevado a 3 elevado a 11 é 7 vezes o múltiplo de 4 mais 3, que eu posso reescrever assim. E agora eu quero a classe disso aqui no Z100, né, para saber os dois algarismos finais. Tomei a classe aqui, ó, a classe desse aqui vai dar a classe do 7 elevado a 4 no Z100, que a gente acabou de concluir que é 1. Então vai dar a classe do 1 elevado a k, vai dar a classe do 1. A classe do 7 ao cubo é a classe do 43. Então ficou 1 vezes 43, 43. Portanto, esse número aqui tem a mesma, é congruente a 43 módulo 100, ou seja, o resto da divisão desse número por 100 é 43. Como a divisão é por 100, né? Esses dois números são os algarismos da unidade, são os dois últimos algarismos do número dessa potência, né? Então você está automaticamente obtendo o algarismo das unidades e da dezena aqui. Ok? Bom, essa foi uma aulinha bem reduzida. Na próxima aula nós voltaremos a falar sobre a questão dos inversos, obtenção dos inversos e as resoluções de equações lineares em congruência, né, que são equivalentes às equações diofantinas. Da mesma forma como a gente viu na aula 9. Tá? Então nós veremos basicamente então, na próxima aula determinação do inverso, tá? Pelo teorema de Euler, no qual a gente vai falar da função de Euler. Tá? Uma função bem interessante, uma função aritmética bem interessante. E talvez fique para a aula seguinte o chamado teorema chinês dos restos, que nos permite resolver equações de congruência lineares, sistemas, né, de equações de congruências lineares. Ok? Ok, pessoal? Então, na página do curso, deixa eu abrir aqui rapidinho, eu já coloquei lá a lista, né? Espero que alguém já tenha visto aí. Tem a listinha lá 6. Então abre aqui para a gente ver. Então tem alguns exercícios aí que com o conteúdo que a gente viu hoje e na última vez já dá para vocês fazerem, né? Por exemplo, aqui exercício 1 até o exercício 9 são exercícios factíveis, tá? Com o conteúdo que a gente acabou de ver. Exercício 10 em diante já é conteúdo que a gente vai ver a seguir, né? A gente vai precisar falar da função de Euler, que também nos dá uma maneira de obter inversos. Se você quiser, você pode fazer o exercício 10 como prática das aulas anteriores, né? Sem usar a função de Euler, claro, né? Porque a função de Euler ajuda aí num certo sentido, mas você pode, né? Porque ele está pedindo para você determinar quantos elementos invertíveis existem, né? Então, você teria que achar aqui quantos elementos dentro do Z200 tem MDC 1 com o 200, né? Que são os elementos invertíveis. Então você vai ver que quando esse índice cresce muito, né, aqui eu tenho 200, 500, 20 elevado a 5, aqui se você tentar com o pouco que você aprendeu, você já vai ter problema. A função de Euler vai ajudar a contar
quantos elementos invertíveis tem nesses conjuntos EM quando o M é muito grande, né? Quando você tem esse índice expresso como produto de primos, fica ainda melhor, como a gente vai ver. E permite ainda, com o teorema de Euler, que a gente vai ver, obter o inverso, usando a função de Euler. Então, na próxima vez nós vamos falar dessa função que vai nos ajudar a calcular inversos e contar os elementos invertíveis dentro de um ZN. E citei aqui alguns exercícios que vocês podem encontrar lá na apostila, né? Exercícios que vocês podem fazer com o conteúdo visto até aqui na nossa aula. Ok? Então encerro por aqui essa aula. Nos encontramos na próxima. Um abraço, valeu!